para a nossa irmã Maria Inês Galuzzi, que hoje ela vai falar sobre o tempo. Boa noite a todos. Deixa eu só preparar aqui a apresentação. Isso, aqui está o nosso tema de hoje. Seu Edson. Bom, então, boa noite novamente, boa noite àqueles que nos ouvem pela internet. Hoje nós estamos sem o vídeo, só com áudio para ser transmitido. E o tema, como meu amigo seu Edson já falou, é o tempo. Essa palestra aqui eu já fiz há alguns anos atrás. E o que me inspirou esse tema foi um dos trabalhadores daqui do plano espiritual, muito conhecido de todos nós que trabalhamos, especialmente nas reuniões mediúnicas, que é o Zé Grosso. O Zé Grosso é um espírito muito atuante, está sempre fazendo os seus trabalhos aqui junto conosco, trazendo as suas mensagens. E teve uma reunião que ele perguntou para dirigente da reunião, ele perguntou para a dirigente encarnada. Ele, espírito, né, dando a sua comunicação através de um médium, ele perguntou para a dirigente da reunião: se você tiver que escolher entre a verdade e a mentira, você escolhe o quê? Aí ela ficou assim, um pouco pensativa, aí ele perguntou outra vez: se você tiver que escolher entre a verdade e a mentira, você escolhe o quê? Aí ela falou: eu escolho a verdade. Aí ele respondeu assim: escolha o tempo. Escolha o tempo. Porque o tempo é que vai mostrar o que é a mentira e o que é a verdade. Eu achei aquilo tão interessante. Eu achei tão assim, né, uma mensagem simples, que me fez pensar muito. Não sei se aconteceu a mesma coisa com todos os que ali estavam, mas a mim me chamou muito a atenção, né? Quer dizer, entre a verdade e a mentira, eu vou escolher o quê? Todo mundo vai responder a verdade, né? Mas e se a verdade não é a verdade? É só o tempo que vai poder mostrar de fato o que é a verdade. E aí eu trouxe diferentes aspectos. Essa é a minha inspiração, né? Quando eu fiz esse tema, quando eu escolhi esse tema, foi o Zé Grosso que me inspirou com essa pergunta tão interessante que ele fez. E eu trouxe alguns aspectos sobre o tempo para que todos nós possamos pensar, não um aspecto, esse tema, quando eu fui fazer, então, preparar, buscar, né, desenhar como eu trataria desse tema, eu percebi que existem assim inúmeras possibilidades de falar sobre o tempo, de algum aspecto, e de vários aspectos, que é algo muito rico, é muito rico. E aí eu escolhi alguns pontos que eu achei, é claro que aí tem muito a ver comigo, né, com a minha afinidade, quando eu fui ali fazer essa busca dos textos da bibliografia. E aí eu fui encontrar num livro do Velho Testamento, né, da Bíblia Antiga, que chama-se Eclesiastes. O livro Eclesiastes, ele é considerado um livro do Antigo Testamento, mais ou menos escrito entre 130, 200 anos antes de Cristo. A gente sabe que essa temporalidade, essas épocas nunca são tão bem definidas. Mas só para a gente entender, então, que esse livro Eclesiastes, que foi escrito antes de Cristo,
E alguns historiadores atribuem ao rei Salomão, mas ninguém afirma isso. O que é importante sobre esse livro é que esse livro é considerado um livro profético, mas também sapiencial, é assim que eles definem. Ou seja, é um livro rico de conhecimentos profundos para reflexão, o que hoje nós conheceríamos como filosofia. O conteúdo desse livro é para provocar conhecimento. Não só provocar conhecimento, mas também tentativas de explicar coisas que até hoje muitos de nós não conseguimos entender bem. Inclusive, uma delas é o tempo. E no livro Eclesiastes, no capítulo 3º, tem um trecho em que o autor vai falar só sobre o tempo. E aí ele diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu acho que no mundo da pressa, do imediatismo, de ter que fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e ainda por cima ter que ser bom em todas elas, em que essa demanda se apresenta para nós, e não à toa nós estamos todos sofrendo de alguma maneira, de algum grau de ansiedade, exatamente por toda essa convocação que a cultura e o mundo moderno nos traz. Então a gente tem que ser muito bom em tudo, e esse tudo tem que ser muita coisa. E se não for assim, tem alguma coisa errada comigo. É mais ou menos consciente ou inconscientemente que nós estamos nos movimentando nos dias atuais. Então, para nós que funcionamos dessa forma, eu acho que o livro do Eclesiastes tem muito a nos ensinar. Prestem atenção. Prestem atenção e vamos todos aprender com esses homens, ou o rei Salomão ou outros que foram os autores, para trazer para os dias de hoje, que eu acho que nada mais atual do que esse capítulo 3º do Eclesiastes. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tem tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Somos sazonais, todos nós em particular, e todos nós como um grupo, pequenos grupos e até o grupo da humanidade. Existe o tempo de chorar e o tempo de rir, o tempo de prantear e o tempo de dançar. Reparem que o Eclesiastes coloca o tempo de dançar como uma possibilidade de prazer, coisa que muitas vezes foi excluída durante os tempos mais duros da pregação religiosa, O crente tinha que ser um triste, tinha que estar o tempo inteiro de forma séria, não podia ter momentos prazerosos nenhum. Isso me chamou muito a atenção e eu quero também trazer essa ideia para vocês também pensarem. Então, existe o tempo de chorar, mas tem o tempo de rir, e de prantear e de dançar. Existe o tempo de espalhar pedras e o tempo de ajuntá-las, o tempo de abraçar e o tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir. Olha, como nós nos atropelamos, Muitas vezes a gente já era para ter desistido e a gente ainda insiste. Nós atropelamos o tempo, a percepção, a intuição. Prestem atenção nisso. Nós temos o tempo que muitas vezes a nossa intuição sinaliza e a gente não se convence. Então nós temos o tempo de guardar e também o tempo de jogar fora. Tem o tempo de rasgar e costurar. Eu achei que isso aqui é sensacional. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar
e tempo de falar. Existe o tempo de amar e o tempo de odiar, o tempo de lutar e o tempo de viver em paz. E aqui representado vários desses tempos que fazem parte da nossa vida e que muitas vezes não são respeitados. Vejam que eu coloquei o casalzinho que dança em movimento, de propósito, porque é importante que a gente entenda que isso aqui faz parte do humano. Ninguém deixa de ser espírita nem cristão se houver algum momento de prazer. Hoje em dia, desse tipo, claro, né? Hoje em dia, isso já é bem mais sutil e bem menos rígido, mas até há pouco tempo atrás, até o século passado, o século XX, isso ainda era muito, em algumas religiões mais tradicionais, isso ainda é muito rígido. E ali a gente vê que a gente tem tempo de destruir, de trabalhar, assim como a gente tem o tempo de semear e o tempo de colher. Quem tem que dar conta do nosso tempo somos nós, quando já somos adultos, óbvio. Quando ainda somos crianças e adolescentes, nós precisamos de supervisão. Isso faz parte do desenvolvimento. Mas nós precisamos nos dar o entendimento do nosso tempo. E muitas vezes o primeiro a desrespeitar o nosso tempo pessoal somos nós mesmos. Vejam se eu estou falando besteira. Consultem a vocês mesmos. Muitas vezes nós somos os primeiros a desrespeitar o nosso tempo. Às vezes o nosso tempo de repouso, nosso tempo de reflexão, né? O nosso tempo de trabalhar. Muitas vezes exageramos esse tempo de trabalhar ou muitas vezes negligenciamos esse mesmo tempo com a preguiça. Por isso que tudo isso que a gente está falando aqui é de profundidade, é de intensidade para que a gente possa pensar. A Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco, e todos aqui nós já conhecemos, ela traz sempre algum ensinamento muito interessante. Ela tem vários livrinhos assim pequenos que são livros de mensagens rápidas e todos assim, a maioria deles são momentos de harmonia, momentos de esperança, momentos de meditação. E num desses livros, que é o Momentos de Harmonia, ela tem um capítulo, né? Os livros são pequenininhos, os capítulos também são, que fala exatamente sobre o tempo. E ali, a Joana, com a linguagem dela e transportando para a atualidade, praticamente ela meio que repete aquilo que eu li para vocês do Eclesiastes. Ela mostra ali também que há tempo para tudo na nossa vida. Tempo, inclusive, de aprender com coisas dolorosas e tempo de descansar, de repousar, de conviver. E aí ela diz o seguinte, ali ela fala muito da calúnia, que pode chegar e bater na nossa porta, das frustrações, das traições, enfim, ela cita vários exemplos de adversidades que nós estamos submetidos. E ali ela quer nos consolar nessa mensagem. Se vocês tiverem oportunidade de ler, eu acho que é tão rico para complementar o que eu aqui estou falando. O que a Joana quer mostrar para nós ali é que não existe nada, absolutamente nada, que o tempo não possa nos auxiliar na resolução daquele conflito ou daquela dor. E existe até, né, a gente sabe aí que existem as falas populares, né? Isso o tempo conserta. E é mais ou menos isso mesmo. Só que nós, cada vez mais apressados que somos, nós não estamos respeitando esse tempo. O nosso, o do outro e o da natureza. E aí, quando nós geramos esse conflito, tanto para nós como parte que somos de uma sociedade, todos nós, de alguma maneira, sofremos com isso, né? Nós somos parte integrante disso.
E aí, quando então ela está falando sobre a calúnia, as intrigas, as traições, e todas as perdas, até mesmo os desastres naturais, ela quer dizer que tudo isso, né, principalmente essas ações que os outros nos causam, são nossas dos homens, e que o tempo é de Deus, não pertence a ninguém, né? O tempo não pertence a nenhum de nós, as ações sim, porque são escolhas realizadas por nós. E aí é que ela vai dizer então que todas as tragédias que os homens sofrem, o tempo retifica. E eu quero insistir nisso porque eu vejo isso demais nessa geração atual, e até mesmo na minha geração, um pouco menos, mas nós somos engolidos por uma cultura da pressa, do imediatismo. As pessoas estão ficando cada vez mais enfermas porque elas querem que as coisas se deem no tempo que elas acham que deve realizar, ou que elas esperavam receber algo da vida. O tempo é um valor de Deus. Nós somos muito pequenos para supormos que nós vamos controlar ou administrar um tempo, esse tempo, né, não exatamente da cronologia, mas o tempo necessário, particular e pessoal de cada um, para que nós possamos ter as nossas feridas cicatrizadas. Mas a gente quer rapidez, né? Nós queremos facilidade, imediatismo. E às vezes a paciência para deixar que esse tempo transcorra no tempo de Deus, nós não temos. E aí o conflito se instala e nós, conosco mesmo, muitas vezes brigamos conosco, com o mundo, com a família, porque não estamos sabendo lidar com algo que é o tempo. O que mais que a Joana fala? A terra vencida pela tempestade, o tempo, em nome de Deus, a reverdece e reveste flores. O tempo a ninguém poupa, na sua inigualável tarefa de colocar as coisas e os homens nos seus necessários lugares. Está aqui, ó, a pergunta do Zé Grosso. Entre a verdade e a mentira, você escolhe o quê? Entre a verdade e a mentira, vocês escolhem o quê? A sugestão dele, o tempo. O tempo a ninguém poupa, né? Até os mais mascarados, com o tempo, são desmascarados. Se não são numa encarnação, são no plano espiritual, com certeza, ou em outras encarnações. O tempo não poupa ninguém, nem a nós próprios. Na sua inigualável. Então, não existe nada que vá fazer essa experiência que não seja o tempo. Na sua inigualável tarefa de colocar as coisas e os homens nos seus necessários lugares. Aqueles que são injustiçados, caluniados, injuriados, o tempo depois vai dizer que eles eram inocentes. Não é verdade? E aqueles que se colocam muitas vezes os defensores da moral e do bom costume, os detentores da verdade, mascarados na sua hipocrisia, o tempo trata de desmascará-los. Isso é lei de Deus, né? Isso é lei de Deus. Pode demorar, mas isso acontece. Então, entre a verdade e a mentira, eu escolho o tempo. Eu estou repetindo isso aqui de propósito, sabe por quê? Porque a gente não funciona assim no nosso dia a dia. Nós não buscamos respostas desse tipo para nós. Nós não aprofundamos o nosso conhecimento e o nosso desejo de ver além. Tudo para nós é raso, é superficial. É rápido e temos pressa. A gente não está aqui para correr. Nós estamos aqui para aprender.
Deixa eu pegar uma aguinha. A natureza se refaz, né? Podem demorar séculos, milênios, mas a natureza se refaz, mesmo quando o homem estraga, né? Um outro aspecto bastante interessante também que eu achei seria uma pergunta para nós mesmos, né? Como você aproveita o seu tempo? Bonitinho isso aí? É mais ou menos nós precisamos parar para pensar de como é que eu aproveito o meu tempo. O que eu faço com ele? Eu vivo correndo ou, pelo contrário, eu sucumbo pela rotina? Eu não faço nada criativo porque o meu tempo todo é tomado pela rotina. Ou eu não paro para pensar nas coisas que eu reproduzo porque eu estou sempre correndo. Então, como eu aproveito o meu tempo? Aí eu escolhi trazer esse aspecto da rotina para mostrar para nós que mesmo que a nossa rotina seja esse turbilhão corrido e ansioso, nós precisamos entender o que a gente veio fazer aqui na matéria, reencarnados. E essa rotina, também a da correria, quero chamar a atenção para isso, muitas vezes funciona para que a gente não entre em contato conosco mesmo, com o nosso self, né? Com o nosso eu interior, com o nosso espírito, com a nossa alma, porque aí a gente vai repetir sempre tudo, ou correndo ou não, e nós fugimos da nossa principal meta, que é nos conhecermos. Nós estamos aqui para aprender. Eu só vou conseguir aprender se eu entender o que eu estou fazendo aqui. E, inclusive, as coisas que são duras para mim, que eu sofro. E muitas vezes essa luta que ela quer dizer aqui, que nós fugimos, é desse encontro. Que é justamente o que a gente veio fazer aqui quando reencarna. A fim de fugir à luta, os mecanismos responsáveis pela segurança emocional levam o indivíduo à acomodação enferma. Segurança emocional, né, entre aspas, porque tudo aquilo ali está fazendo um movimento enorme dentro de cada um de nós. Mas a gente está preocupado sempre em estabelecer pequenas metas, pequenas rotinas. Vejam, quando eu falo pequena rotina, não necessariamente tem que ser pasmaceira, não, tá? A gente pode ter uma rotina muito atribulada, mas ainda assim a gente está fugindo da meta principal, que é esse encontro que eu falei, né? Estabelece algumas poucas metas que conquista, passando a uma existência rotineira e neurotizante, que culmina por matar-lhe o entusiasmo de viver, os estímulos para enfrentar desafios novos. Então, nós nos envolvemos dessa maneira, né? Com essa rotina estabelecida. Então, eu vou correr, eu tenho 3 empregos, eu corro à beça, mas eu estou com a minha rotina estabelecida. É isso aqui que a minha reencarnação, né, a minha vida se resume, é nisso aqui que a vida se resume. Só que chega uma hora que isso não me preenche e só me traz cansaço emocional e especialmente frustração. Nós estamos vivendo um mundo de frustrados. Ninguém sabe por quê. E ninguém sabe nem o que é frustrado. O que a mentora quer provocar em nós é que a gente pense por que nós estamos aqui nesse mundo material. Trabalhar faz parte, vocês viram lá o tempo, né, do Eclesiastes. Trabalhar, uma hora a gente planta, outra hora a gente colhe, uma hora a gente dança, uma hora a gente ri, outra hora a gente chora. Isso tudo faz parte, mas existe uma meta principal que todos nós nos esquecemos praticamente na maioria das vezes. O homem é construído para experiências e iniciativas constantes,
renovadoras. Ou se eu transformo o meu dia naquela rotina, né, igual, sempre fazendo as mesmas coisas, de forma lenta, de qualquer forma, eu estou bloqueando as possibilidades das minhas experiências constantes. Se, por outro lado, eu tenho 4, 5, 10 empregos e eu faço tudo isso para eu prover melhor a minha família, essa rotina, de qualquer forma, está fazendo com que eu não tenha outras experiências, a não ser a correria, que eu, obviamente, me justifico, porque eu preciso correr, porque eu preciso prover cada vez mais e melhor a minha família. Nós não paramos para pensar isso. Nós pensamos de uma forma prática, de uma forma que está dentro da exigência da cultura, mas não de forma filosófica. Essa palestra aqui vai provocar uma reflexão dentro do sentido existencial. E o tempo com essa ponderação, essa necessidade especial de pensar em algo. Essa é a ideia, né? Às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas é assim mesmo. Aqui simboliza bem justamente isso que eu acabei de falar, né? Viramos autômatos, né, robotizados, seja na correria ou na pasmaceira, mas não fazemos nenhum estímulo criativo para a nossa vida. É sempre a mesma coisa. Isso é extrema. Nós somos seres que nós fomos criados para evoluir, tanto intelectualmente quanto moralmente, e criativamente também. Quando nós bloqueamos essa possibilidade, ou esse anseio do espírito, que é aprender, porque isso é inerente ao espírito. O princípio inteligente, quando Deus criou, ele já criou o princípio inteligente desejoso de aprender e evoluir. Isso está em qualquer um de nós. Quando a gente bloqueia isso, nessa função robótica, nós estamos bloqueando o nosso próprio eu interno, o nosso próprio self, a nossa própria alma, o nosso próprio espírito. E isso nos faz um rompimento, né, conosco e com a nossa essência. Eu estou falando difícil? Está dando para entender? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, porque é um pouco profundo mesmo isso, né, do nosso entendimento. Eu, espírito, eu tenho esse impulso, né? Eu fui criada para isso, eu sou direcionada para isso. Minha alma todas as nossas almas aqui são, saibamos disso ou não, acreditemos nisso ou não, isso não importa. Deus nos criou para isso. Nós temos esse impulso de desenvolver, de evoluir e de aprender. Isso está em nós, senão a gente até hoje estaria lá produzindo foguinho. Mas nós não, nós já caminhamos a beça. Só que essa rotina neurotizante que a Joana classifica, e essa fuga, né, ela nos coloca, nós espíritos, num lugar assim como se nós afogássemos o verdadeiro sentido da nossa existência e o verdadeiro sentido do nosso eu. E isso é contra a natureza. É contra a natureza. Deus nos criou para que a gente pudesse integrar todos esses elementos. Mas nós vivemos o quê? Segmentados. E essa robotização e essa rotina nos causa justamente esse afastamento, né? Esse rompimento entre nós, que funcionamos com o nosso ego, né, no dia a dia, e precisamos disso, e a nossa essência primeira. Só que a nossa essência, ela está lá, né? É forte, poderosa, ela continua pulsando, querendo aprender e querendo evoluir. E nós fazemos esse rompimento e muitas vezes nos causa frustração e nos causa essas sensações de vazio existencial. Porque eu chego num ponto em que eu trabalho demais e eu não encontro sentido nenhum para a minha vida. Aí passaram-se os anos, teus filhos foram criados, foram embora e você está se perguntando para que eu
corri todos esses anos? Para ganhar dinheiro, legal, é isso aí mesmo. Mas será que eu não poderia ter visto algo além? Eu não poderia ter entrado em contato com esse elemento, né, espiritual, com a minha religiosidade? E aí eu não estou falando de religião, eu estou falando do sentido de você ser um espírito e fazer essa conexão. Enquanto nós funcionamos assim, a gente está desconectado com o nosso espírito. Nós estamos robotizados. E a rotina nos leva a isso. Porque a gente não pensa e não para pensar nos principais objetivos da vida como espíritos que nós somos. Depois ela diz, deixando que esse potencial, né, o espírito, a nossa essência divina, permaneça inativo por indolência ou rotina, a frustração emocional entorpece os sentimentos. Essa pergunta que eu vou fazer é para vocês tentarem se responder. Ninguém nunca sentiu isso aqui? Essa sensação de paralisação do sentimento, de falta de sentido. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu me sacrifico tanto? Né? Mãe, então, adora falar isso, né? Eu me sacrifico tanto. Para quê? Você precisa fazer essa pergunta para você. Para quê? Tudo bem, a gente tem mais aqui ter o nosso ganha-pão. Vejam, tudo que está sendo falado aqui não está em questão o óbvio. Né? Porque isso é óbvio. A gente veio aqui para trabalhar, para fazer o nosso ganha-pão, a gente precisa de dinheiro para fazer. Então, não é disso que eu estou falando, porque isso aí é o óbvio. Estou querendo falar além. Eu estou querendo falar desse motivo e desse objetivo transcendental que é a nossa vida na matéria e que ninguém pensa. Porque a gente acha... Eu chego aqui, estudo a doutrina espírita, a gente estava até falando disso na aula da Joana lá em cima. Né, eu estou aqui, eu estudo a doutrina espírita, e depois eu tenho os meus afazeres. Ótimo, é assim mesmo que a vida funciona. É assim mesmo que tem que ser. Mas mesmo eu sendo espírita, a gente lê ali inúmeras vezes, né, sobre a reencarnação, sobre a continuação da vida depois da morte. Eu leio isso tudo. A reencarnação é só um momento passageiro na nossa trajetória como espírito? Isso tudo eu sei. Eu sei, mas eu não sinto, eu não vivo assim. Porque se eu vivesse assim, eu não chegava nessa frustração emocional. Eu não chegava. Porque eu ia entender o que eu ia estar fazendo aqui. Nós não entendemos o que... A gente pode ser espírita, mas nós ainda não entendemos, né? Os espíritos vão ter que vir aqui desenhar, né? Na verdade, acho que já vieram, já desenharam, e a gente continua sem entender. Nós viemos aqui para promover um progresso para o nosso espírito e fazer evoluir o planeta e os espíritos que estão junto conosco, materialmente e imoralmente. Nós não estamos comprometidos apenas conosco. Eu sei disso, sei, a doutrina espírita me ensinou isso. O Evangelho me ensinou, aquela moça que faz palestra também falou isso. No caso, eu que estou falando isso aqui para vocês, né, eu também li sobre isso. Pergunta se eu vivo assim. Não. Por enquanto não, mas eu vou viver. Eu vou viver porque eu já vi que isso aqui é o meu objetivo, é o que eu quero. Eu não consigo ainda, mas eu vou chegar lá. Se não for nessa encarnação, vai ser na outra, ou na outra, ou na outra, não importa. Mas se eu já começo a ver isso, eu já preciso entender melhor o que eu vim fazer aqui, apesar de ainda não sentir. Então vamos continuar com a Joana. O homem deve se renovar incessantemente, alterando para melhor os hábitos e atividades, motivando-se para o aprimoramento íntimo. Eu pergunto a vocês, quem é que vai se motivar para o aprimoramento íntimo se está
repetindo a sua rotina, fugindo do seu encontro com seu eu profundo. Quem é que vai se motivar? Quem? Vocês conhecem alguém que se motiva com esse perfil, com essa característica? Muito pelo contrário, chega que cansa, não quero mais. Não quero mais, agora eu vou ficar revoltada, vou pedir demissão, não me interessa mais ficar aqui. Também não é a saída, sabe por quê? Porque eu preciso do meu ganha-pão. Então, eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui reencarnada. E o que é que eu poderia fazer para me motivar a me aprimorar, para eu ser uma pessoa melhor. Porque eu ainda não entendi que o principal objetivo da reencarnação é me fazer uma pessoa melhor. A humanidade tem essa dificuldade de entendimento. Por quê? Porque dá luz e crédito apenas à vida material. Por isso que a gente vê essa distorção de valores, né? O sucesso é quem tem mais dinheiro, ou mais beleza, ou mais isso, ou mais aquilo. O sucesso para o espírito é um sucesso diferente do sucesso que a gente vê convocado e idealizado na matéria. O sucesso para o espírito é sair bem da reencarnação. Ó, fui lá, tinha que passar isso, né? Eu tinha que aprender isso. Essa é uma vida de sucesso. Essa é uma reencarnação de sucesso. Mas não é assim que a gente vê, né? Se tiver alguém aqui que enxerga dessa maneira, me desculpem, mas é que eu estou falando para mim e para a maioria. A desenvoltura das propostas evangélicas facilita a ruptura da rotina. Olha aí. Como é que então eu vou romper com a minha rotina? Seja desesperada ou seja tediosa. Como é que eu vou romper? Com a proposta evangélica. Quando a Joana já está falando proposta evangélica, ela não está falando que você tem que ser espírita, não, tá? A proposta evangélica é algo muito além disso. Qual é a proposta evangélica? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Então é se amar, é confiar em Deus, porque essa frase, amar a Deus sobre todas as coisas, nada mais é do que a fé verdadeira. É eu saber que eu sou filha de Deus. Então, quando eu for amar a Deus sobre todas as coisas, no meu coração, eu vou estar reverente àquele que me criou. E se eu sei que foi Ele que me criou, a fé está estabelecida no meu coração. É assim que a gente sente? Por enquanto não, mas a gente vai chegar lá. Nós vamos chegar lá. Para isso, estamos nos atentando para algumas coisas que não nos atentávamos antes. Isso é um trabalho, isso não cai do céu. E Deus quis que assim fosse. Vamos repetir. A desenvoltura das propostas evangélicas facilita a ruptura da rotina, dando saudável dinâmica. Ó, nós nascemos para ser dinâmicos, para uma vida integral a favor do homem-espírito, eterno, e não apenas da máquina humana, pensante a caminho do túmulo, da dissolução do esquecimento. Olha, o que a mentora fala é fantástico, né? Eu fico aqui 10 minutos falando, ela fala numa frase só. É isso aqui que ela quer dizer, olha. Essa dinâmica do homem-espírito, é isso que eu tenho que entender quando eu venho para a matéria. É isso que eu vim fazer aqui. Ter lucidez e clareza no meu entendimento como ser profundo. Então, eu sou homem-espírito. Eu preciso fazer a minha experiência, a minha vivência como homem reencarnado, né, e mulher. Está falando ser humano. Mas eu sou especialmente o espírito. Essa experiência aqui é para eu poder fazer com que o meu espírito alcance a sua meta através das minhas escolhas. E não o contrário. Não é a reencarnação, não é a vida na matéria que é a meta. A meta é o meu aperfeiçoamento espiritual. Que nós, na verdade, olha, se alguém funciona assim, 24 horas por dia, né, entendendo de fato a sua relação com o mundo, a sua relação com Deus e a sua experiência de vida,
é a grande exceção, porque nós não... Eu acho que faz até sentido, a gente tem ali os nosso dia a dia, as nossas obrigações, nós não vamos ficar pensando isso 24 horas. Mas esse é um estímulo, de fato, para a nossa percepção da vida, tanto em relação a nós quanto em relação aos outros. E é um trabalho árduo, difícil, persistente, né? Precisa ter perseverança também. Aqui é quando a gente estiver assim, sublime. Eu trouxe um outro aspecto interessante sobre o tempo também. É o tempo na progressão dos espíritos, que está relacionado com o que eu já falei aqui, mas eu quis trazer o conteúdo do Livro dos Espíritos. É sempre bom a gente retornar nos livros de Kardec, né? O Evangelho, a Gênese, o Livro dos Espíritos. Eu acho que é fundamental. Então, existe um capítulo, está aqui. Um capítulo que fala da pluralidade das existências, está falando da reencarnação. Então, eu quero mostrar, né, quando eu trouxe esse título aqui, O Tempo na Progressão dos Espíritos, eu quero mostrar, a intenção é mostrar e fazer com que a gente possa pensar exatamente nessa relação, né? Porque às vezes a gente fica muito preso ao tempo e não dá para não ser assim, porque por analogia o nosso tempo é o tempo de 24 horas, de 7 dias, e décadas e séculos e milênios e por aí vai. Só que a maneira, né, em relação ao tempo vinculado aos espíritos, especialmente aos espíritos superiores, é uma percepção completamente diferente da nossa. Só para vocês terem uma ideia, e eu acho que é interessante falar disso aqui, eu me lembrei disso agora. No livro do Ramatiz, O Sublime Peregrino, o Ramatiz conta como foi o planejamento da vinda do Cristo para a sua reencarnação no planeta Terra. Como Jesus era um espírito da esfera crística, né, ele não tinha vinculação nenhuma mais com as reencarnações, com os ciclos reencarnatórios, né? A gente não tem noção de tempo, de quantos teria dentro dessa cronologia o tempo que Jesus estaria distante desse ciclo reencarnatório. Então, a sua energia era uma energia expandida. No planeta Terra, só para a gente relembrar, eu acho isso tão bonito, quando o planeta Terra ainda era um deslocamento de massa, né, de poeira cósmica, de uma nebulosa, e ele foi ser construído, e a Gênese, o Kardec na Gênese, através dos espíritos, nos ensina que os espíritos crísticos, da esfera crística, né, são co-criadores. Nós vamos chegar lá, tá? Vai ter um dia que nós vamos estar nesse mesmo lugar, se Deus quiser. Então, já pensou a gente promovendo ali assentando ali um material cósmico? Foi isso que o Cristo fez na sua organização do planeta. Então, Jesus já era um espírito da esfera crística quando o planeta Terra foi criado. Isso está lá na Gênese, não sou eu que estou falando, não. Então, vocês imaginem, né, porque a gente tem assim uma vaga ideia, e assim mesmo ainda deve ser muito nublada. Como é que foi para um espírito dessa envergadura vir aqui? Porque ele não veio derrogar a lei. Ele veio segundo as leis do planeta. Ele veio para a Terra, para a matéria, né? Nascido de um homem e de uma mulher, sem entrar no mérito da virgindade, tá? Mas a gente sabe que houve uma gestação. Isso está ali no Evangelho. Então, ele veio para cumprir as leis do planeta. Então, nesse livro, Sublime Peregrino, o Ramatiz, ele conta alguns pontos bastante
interessantes do planejamento dos espíritos siderais para organizar a vinda do Cristo aqui. Então leiam lá, Sublime Peregrino. Vou deixar só a dica. Eu vou no ponto que nos interessa. Então ele conta, né, que ele nem fala em tempo, porque não teria como fazer essa com o tempo nosso, de quando é que começou essa programação e esse planejamento se dando, né? Mas ele diz o seguinte: Jesus teve que reestruturar o seu perispírito para poder vir ao planeta. Então, o Ramatiz disse que vejam, não é para planejar a vinda dele aqui, a reencarnação, como que as coisas iam se dar, não. Isso já estava planejado, só para ele reestruturar o seu perispírito para ficar compatível com os fluidos do planeta, ele levou 1000 anos referentes aos nossos. 10 séculos, 1000 anos, só para refazer o perispírito dele. Agora, euzinha aqui falando 1000 anos, é um negócio, né, espantoso. Mas e no tempo sideral? Como é que seriam 1000 anos da Terra? Percebem a relatividade do tempo? É isso. Para eles, que são espíritos já numa esfera já de perfeição, 1000 anos, considerados com a nossa cronologia, é o tempo necessário para ele cumprir com essa tarefa. Só chamando a atenção, não só acho interessante, como eu acho belo o sacrifício do Cristo, né? A gente não faz nem ideia que sacrifício foi esse, né? Imagina um espírito desse vir, ainda ficar 1000 anos para compor novamente o seu perispírito, para vir aqui reencarnar num planeta de prova e expiação, violento, enfim, o resto da história vocês conhecem. Imagina isso, né? Não é para qualquer um, de fato. Então, o tempo na progressão dos espíritos. Na pergunta 166, o Kardec pergunta: como é que a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar? Porque os espíritos estavam explicando para ele que não dá condição perfeito numa única existência. Então, ele pergunta, então se não acabou, não pode ficar perfeito numa única existência, então como é que ele faz? Aí os espíritos explicam: submetendo-se à prova de uma nova existência. Vamos seguir. 168. O número, a gente tem sempre uma curiosidade dessa, né? Kardec também teve. O número de existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente, ad eternum? Aí os espíritos respondem: a cada nova existência, nós estamos aqui numa nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Um passo, um passo. Quando se libertar de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provações da vida corporal. Vamos seguir. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Por quê? Depende do nosso livre-arbítrio. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não, não é. Cada um tem a sua caminhada de forma diferente. Aquele que caminha rápido se poupa de muitas provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Qual é o tempo de cada um de nós? Vai depender do nosso livre-arbítrio. O tempo nosso, como espíritos, é a partir da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio,
da nossa boa vontade e do nosso entendimento de quem somos e o que nós estamos fazendo aqui e qual é o objetivo para o qual eu fui criado. Quanto mais cedo nós entendermos isso, estamos falando de tempo, quanto mais cedo eu entender isso, mais rápido eu vou chegar lá, sabe Deus quando. E o que seria esse rápido? Mas o que a gente pode entender é o seguinte: o livre-arbítrio da escolha pelo bem nos poupa de muitas provas, porque nós vamos sempre ter a consequência daquilo que nós agirmos, né? Toda ação vai nos gerar uma consequência. Quando nós entendermos que somos, então, os responsáveis, né? Não é o governo, não é o meu marido, não é a minha esposa, a minha vizinha, minha mãe, não. Sou eu. Eu sou a pessoa, o espírito, que vai fazer as escolhas e aí sim vai se poupar de repetir os erros e continuar no ciclo reencarnatório, ou vai avançar querendo sair desse ciclo de rotina e de frustração e de falta de sentido para conseguir sim encontrar um objetivo maior. E a gente não precisa estar no plano espiritual para chegar a isso. A gente pode fazer isso todos os dias da nossa reencarnação. É fácil? Não, não é. Se fosse, já estaríamos lá, né, onde eles aqui estão dizendo. Mas precisamos valorizar cada passo que damos. Precisamos pensar especialmente. Precisamos pensar, né? A gente fala sobre esse tema, o tempo, vem outra pessoa que fala sobre o Evangelho, as bem-aventuranças, fala sobre a lei de causa e efeito, o céu e o inferno. Tudo isso não é só para a gente ouvir. É para a gente ouvir e pensar. O que essa explanação, o que esse livro, né? O que isso aqui pode me ensinar? A mim como homem, como mulher, mas especialmente a mim como espírito. Essa é a grande dádiva daqueles que sabem mais do que nós e vêm nos ensinar. Então, estamos aí com a imagem linda, né, do nosso mestre, nosso irmão mais velho, que enfrentou todo esse sacrifício, né, para nos trazer a sua mensagem, que é válida, atual e linda até hoje. E que nós possamos, de fato, fazer com que no nosso coração desperte o desejo de sermos pessoas melhores. Vão ter dias que vai ser mais difícil, né? Nosso mau humor, nossa preocupação, nosso aborrecimento não vai permitir isso. Mas a gente não pode desistir de nós mesmos. A gente segue no dia seguinte, né? A gente tenta valorizar em nós o que já conquistamos. E é exatamente isso que ele, né, o nosso grande pastor, espera de nós. Todos nós que somos suas pequenas e queridas ovelhas. Muito obrigada, que a paz de